O silêncio da madrugada esconde coisas inimagináveis que ninguém quer encontrar. Vou te contar algumas histórias e te levar rumo ao desconhecido. Esses são os relatos do Ancião da Meia-Noite. Em cidades pequenas, existem estradas que ninguém gosta de atravessar depois da meia-noite. Não por causa da escuridão, mas por causa daquilo que aprende a se esconder nela. O casal Batista era conhecido por todos naquela cidade. Seu Elias e Dona Marta, dois idosos simples, daqueles que carregavam a Bíblia contra o peito como se fosse parte do próprio corpo. A cidade era tão pequena que mais parecia uma vila. As ruas eram de terra, as casas eram antigas, e ali viviam poucas pessoas. No final da rua principal, havia uma grande montanha que embelezava o lugar. O lugar era pacato e quase não tinha movimento. E depois que a igreja fechava, o silêncio tomava conta de tudo. Toda sexta-feira, depois do culto, o casal subia o monte para orar. Mas naquela noite, a lua estava estranha, pálida, grande e misteriosa. Nuvens finas atravessavam lentamente o céu e a encobriam parcialmente. O vento soprava entre os pinheiros ao redor da estrada, produzindo um som baixo que parecia vir de todas as direções. O ar estava pesado e a estrada ainda estava molhada da chuva da noite anterior. Marta e Elias andavam lado a lado, em total silêncio, como se percebessem que tinha algo de errado. Dona Marta segurava a Bíblia contra o peito enquanto caminhava devagar pela estrada de terra molhada. Os dois tinham acabado de descer do monte. A oração naquela noite havia sido difícil. Os dois sentiam como se algo tivesse tentado impedir que eles orassem. Segundo o pastor, algo maligno estava perturbando a cidade há vários dias. Animais apareciam mortos, parcialmente devorados. Os cachorros latiam para o mato durante a madrugada. E algumas pessoas juravam ouvir passos no telhado de suas casas. Mas naquela estrada tudo parecia muito pior. Os grilos haviam parado, o vento cessou, e até as árvores pareciam imóveis. Dona Marta foi a primeira a perceber aquela presença maligna. Depois ele parou, e então ouviu também passos. Mas não eram passos humanos. Eram mais pesados e irregulares, como se algo muito grande estivesse tentando andar devagar. O som vinha do meio dos pinheiros, era discreto, mas estava lá. Até que um galho se partiu no escuro. Seu Elias apertou a Bíblia com força e fez sinal para que a esposa continuasse andando. Mas Dona Marta já estava olhando para a mata. E então ela viu aqueles olhos amarelados, parados entre as árvores, observando os dois. A criatura saiu lentamente da escuridão. Primeiro, as garras, depois o focinho alongado, e então surgiu por inteiro, um lobisomem enorme, com mais de 2 metros de altura. A pelagem negra parecia molhada pela neblina da noite. O peito subia lentamente enquanto respirava como um animal cansado, mas faminto, e o cheiro forte que exalava aumentava a sensação de terror que eles estavam sentindo. Dona Marta começou a chorar baixo. A criatura bloqueava toda a estrada. Não avançava, apenas observava os dois. Então, em um gesto de coragem, seu Elias abriu a Bíblia com as mãos tremendo e começou a orar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O lobisomem rosnou, um som grave, profundo,
como um animal feroz, incomodado com tudo aquilo. Dona Marta segurou o braço do marido, mas ele continuou orando. Não temerei mal algum. E então, a criatura começou a avançar. Um passo, depois outro. As garras afundavam na lama da estrada. Dona Marta fechou os olhos chorando, tremendo e clamando por socorro. Naquele instante algo mudou. O lobisomem parou de avançar. Seu Elias também percebeu a mudança repentina. A criatura agora não olhava mais para eles. Olhava para trás do casal, um pouco mais acima. Lentamente, abaixou a cabeça, como se estivesse com medo. Então recuou, choramingando de forma assustadora, como se fosse uma pessoa em extrema agonia. Um passo, depois outro, e desapareceu por completo na escuridão dos pinheiros. Durante alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu se mover. Até que Dona Marta perguntou o que tinha acontecido. O velho permaneceu imóvel. Porque, enquanto clamava, ele também tinha sentido. Alguém estava parado atrás deles na estrada. Depois daquela noite, eles continuaram indo até a montanha toda semana, mas nunca mais encontraram nada no caminho. Mas até hoje, os moradores daquela pequena cidade dizem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os passos pesados, lentos e regulares caminhando entre os pinheiros. Mas nem todas as coisas da noite vivem escondidas nas florestas. Isso aconteceu comigo há 8 anos, quando eu tinha 16 anos de idade. E como toda adolescente, eu me achava muito mais corajosa do que realmente era. Naquela noite, eu tinha ido a uma festa com alguns amigos. Música alta, gente bêbada e muitas risadas espalhadas pela rua. Era tudo o que eu queria. Mas eu não podia ficar até tarde, porque tinha prometido à minha mãe que voltaria cedo para cuidar do meu irmão mais novo no dia seguinte. Então, pouco antes da meia-noite, fui embora sozinha. Hoje, eu gostaria de ter esperado amanhecer. A cidade estava quase vazia. O som da festa foi ficando distante atrás de mim, enquanto eu caminhava pelas ruas escuras do bairro. Nenhum carro passando, não tinha vento, nem mesmo os cachorros latiam naquela noite. E foi então que eu vi aquilo. Uma silhueta parada bem no meio da rua. No começo, pensei que fosse uma pessoa, mas havia algo errado. Aquela coisa era alta demais. Muito alta. Devia ter mais de 2,5 metros. As pernas eram longas demais. Os braços finos, longos e desproporcionais. Mesmo na escuridão, eu conseguia perceber que aquilo não parecia humano. Mas eu era jovem e estúpida. Ao invés de correr, comecei a me aproximar lentamente. Eu queria entender o que estava olhando para mim. E então, aquilo se moveu. A criatura inclinou o corpo devagar, como se tivesse me percebido pela primeira vez. E naquele instante, ela gritou. Até hoje, eu nunca ouvi nada parecido. Não parecia um animal, nem uma pessoa. Era um som agudo, desesperado, quase impossível de descrever. Meu corpo inteiro travou. E antes que eu pudesse reagir, aquilo começou a correr. Mas não correu como uma pessoa, nem como um animal. Os movimentos eram errados, rápidos demais, compridos demais. Em poucos segundos, a criatura desapareceu na escuridão da rua, e eu fiquei parada ali, sem conseguir respirar direito.
tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, voltei naquele lugar durante a manhã. Procurei pegadas, sinais, qualquer coisa que explicasse aquilo que eu tinha visto, mas não encontrei nada, absolutamente nada. Durante muito tempo, aquela imagem continuou na minha cabeça. A silhueta, o grito, a forma como aquilo corria. Até hoje, eu não faço ideia do que encontrei naquela rua e nunca ouvi ninguém da região contar algo parecido. O mais estranho é que eu não me lembro de ter sentido medo de mais nada depois daquela noite. No entanto, desde aquele encontro, alguma coisa dentro de mim soube que aquilo não deveria existir, mas existe. Mas algumas coisas não caminham pelas ruas, nem se escondem entre as árvores. Alguns lugares parecem guardar a escuridão dentro deles. Eu cresci em uma cidade pequena, dessas onde todo mundo sabe o nome do vizinho, e onde as histórias antigas nunca morrem de verdade. Na década de 60, a energia elétrica não conseguia abastecer toda a cidade durante a noite inteira. Todos os dias, exatamente às 10 horas da noite, as luzes se apagavam, e então, a cidade mergulhava na escuridão. Depois daquele horário, as únicas luzes visíveis vinham das velas e dos antigos lampiões de querosene, brilhando fracos atrás das janelas. Era uma época silenciosa, escura demais. Próximo da rua onde eu morava existia uma pequena travessa cercada por histórias assustadoras. As pessoas evitavam passar por ali depois do pôr do sol, principalmente depois das 10 da noite. Diziam que coisas estranhas aconteciam naquela rua. Passos surgiam no meio da escuridão, mesmo quando não havia ninguém. Algumas pessoas ouviam choros vindos do final da travessa. Outras juravam escutar correntes sendo arrastadas pelo chão. Mas entre todas as histórias daquele lugar, uma sempre me perturbou mais do que as outras. Essa história aconteceu com um amigo da minha mãe. Naquela época, ele trabalhava como vigilante em uma oficina mecânica localizada exatamente na esquina daquela rua. Todas as noites, ele fazia a mesma rotina. Primeiro verificava os cadeados dos portões externos. Depois caminhava pelo pátio escuro da oficina, conferindo se tudo permanecia em ordem. Certa noite, durante uma dessas rondas, ele percebeu que a energia da cidade já havia sido desligada. Tudo estava completamente escuro. Não havia movimento nas ruas, nem barulho. Apenas o vento e o som distante das estruturas metálicas da oficina rangendo. Depois de verificar os cadeados, ele entrou no pátio interno. Foi então que viu algo parado na escuridão. Uma sombra, imóvel, no meio do pátio. Na mesma hora, um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Todos os seus instintos diziam para voltar. Mesmo assim, decidiu se aproximar lentamente. No centro daquele pátio, existia um poço antigo, e era exatamente ali que a figura estava parada. Enquanto caminhava devagar, ele se deu conta de que não tinha como alguém estar ali. Todos os cadeados permaneciam trancados por fora, e sem energia elétrica, ninguém ficava trabalhando naquele horário. Mesmo assim, o vulto continuava imóvel junto ao poço. Então, a forma começou a mudar. Devagar, lentamente, até tomar a forma de uma mulher. Naquele instante, ele ligou a lanterna, mas evitou apontar a luz diretamente para o rosto dela.
A claridade revelou uma mulher alta, extremamente magra, com longos cabelos negros caindo sobre o vestido. Ela usava roupas antigas. Um vestido azul escuro, fechado até o pescoço, como se pertencesse a outra época. Aquela mulher estava sentada sobre o poço, olhando fixamente para o chão. Ela não se moveu, não falou nada, nem sequer levantou o rosto, mesmo com a lanterna iluminando tudo ao redor. Foi naquele momento que ele percebeu. Aquilo não era uma pessoa. Sem tirar os olhos da mulher, começou a se afastar lentamente, caminhando para trás, tentando não fazer barulho. Durante todo aquele tempo, a aparição continuou imóvel, apenas olhando para o chão, como se estivesse procurando alguma coisa. Ele saiu do pátio, atravessou a oficina e nunca mais voltou a trabalhar naquele lugar. Anos depois, outras histórias continuaram surgindo naquela rua. Pessoas falavam sobre passos durante a madrugada, choros, correntes arrastadas no escuro. Alguns moradores chegaram a relatar a aparição de um homem usando chapéu e uma longa capa preta, que certa vez saltou de um telhado e desapareceu no ar. Dizem que aquela rua foi construída sobre um antigo cemitério, mas ninguém jamais conseguiu confirmar essa história. O que eu sei é que até hoje, os moradores daquela cidade evitam passar por aquela travessa depois das 10 da noite. Deixe seu like. Se gostou, curta e se inscreva no nosso canal. A noite sempre guarda mais histórias do que estamos preparados para ouvir. Nos vemos na próxima história do Ancião da Meia-Noite.